Olá, pessoal! Eu sou Jonathan Guiar e todos vocês estão no Educa Cutuca. Muitos de vocês devem estar pensando, mas gente, o Jonathan olha para dois lados ao mesmo tempo. É porque aqui nós estamos ao vivo no Instagram e desse lado de cá nós estamos ao vivo pelo YouTube. Isso mesmo, aconteceram alguns probleminhas técnicos, mas a gente consegue solucionar. Vocês que estão nos assistindo aqui pelo Instagram, corra já para o YouTube, porque o Eduardo Campos, sabe, está ao vivo, diretamente, sabe, fazendo toda a sua transmissão lá pelo YouTube. Então, vem para cá. Vou fazer igual o Silvio Santos, né? Vem para cá, vem, porque o papo vai ser super esperto, super cabeça, e o assunto hoje é superar os medos e enfrentar os desafios da vida contemporânea, Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo, ao Educa Cutuca. Jonathan, obrigado pelo convite, gratidão. Tema desafiador, né? Com tantas coisas acontecendo, sociedade vivendo um momento de pânico e de muitas dúvidas. Esse é um sentimento coletivo, eu acredito, aqui no Brasil. E é um tema, assim, muito significativo da gente poder dialogar sobre. Eduardo, olha, já falando sobre superação, medos, enfrentar os desafios, já iniciamos essa live aqui de hoje com muitos desafios. Um deles é a questão tecnológica, de como lidar com esses desafios perante esse momento que é tão louco, vamos dizer assim, nas nossas vidas. Há muita loucura, Eduardo. Você sabe que professores, assim, né, a sociedade em si, existia uma certa rejeição em relação ao uso da tecnologia como meio transacional desses diálogos. E a pandemia, ela acabou trazendo um outro olhar sobre as tecnologias, né? De uma certa forma, ela acabou aproximando pessoas e mantendo vínculos, seja pelo WhatsApp, pelo YouTube, Instagram, pelas redes sociais, enfim. Então, existe uma nova configuração organizacional na sociedade. E a gente tem que avaliar o peso de tudo isso no nosso cotidiano e na nossa subjetividade. Óbvio que vivendo isso ainda é um pouco complicado fazer essa avaliação. Mas acredito que posterior a gente vai precisar avaliar o impacto de tudo isso na nossa subjetividade e nas nossas relações humanas. Ótimo, Eduardo. E quando você traz essa noção da subjetividade, essa relação com a própria vida humana, acredito que você já está aí próximo de vocês alguns dos livros publicados pela WK Editora, né? O que todo pedagogo... Está aí, ó, 2 obras fantásticas de todo pedagogo precisa saber sobre comunicação inclusiva. Também tem ali a relação também com o campo da Libras. E aí, Eduardo, como que esse pedagogo, como você tem visto, não só o pedagogo, o profissional, sabe, tanto da área da educação, da saúde, da psicologia, frente a esse momento pandêmico, tem muitos desafios, como educar, não só educar, ensinar, mas como conseguir entender todos os sentimentos, sabe, que vivemos nesse momento. Jonathan, na verdade, esses 2 livros, eles são direcionados a qualquer profissional da educação e para familiares, né? Eles são voltados para a questão da inclusão social. Também o primeiro, que todo pedagogo precisa saber sobre Libras, para a educação de pessoas surdas. Mas eu procurei trazer a pedagogia, por quê? Pedagogia é uma área de conhecimento, de estudo, que envolve tantas outras áreas. E muitas vezes ela é uma ciência esquecida. Quando eu falo esquecida, é porque se busca, né, a multiplicidade de profissionais. E muitas vezes o pedagogo em si, ele é bastante criticado, principalmente na mídia. A imagem que se passa da pedagogia é uma imagem, muitas vezes, negativa, né, que se construiu sobre a pedagogia. Eu trabalhei 12 anos no curso de pedagogia e eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, pedagogia é curso residual, quando a pessoa não sabe o que quer fazer, não. A pedagogia é uma ciência muito séria. E quando eu digo ciência, é porque ela tem uma área, ela tem um objeto de estudo próprio, né? Que é, na verdade, a construção do conhecimento, como o ser humano adquire o conhecimento. Então, quando eu propus a escrita desses 2 livros, primeiro sobre Libras, que foi lançado em 2012, segunda edição pela WK em 2015, a convite muito gentil do Pedro,
A ideia é, de fato, possibilitar que o pedagogo, que é o primeiro profissional a ter contato com a criança, seja ela ouvinte ou surdo, entender que ela pode avaliar, não é diagnosticar. Não compete ao profissional da educação o diagnóstico. Mas educação e diagnóstico são coisas incompatíveis quando a gente vai estudar a história da medicina e a história da pedagogia, né? Mas a ideia é que o profissional da educação ele possa ter acesso a um determinado conhecimento e avaliar o modo como essa criança vai se desenvolver, se pela língua sinalizada ou pela língua oralizada. Se eu tenho um aluno surdo, óbvio, língua de sinais. E esse profissional, esse pedagogo, tem que ter segurança, né, para fazer essa escolha. E ele não pode, em pleno século XXI, mais aceitar imposições tantas de pessoas que não têm o conhecimento pedagógico. Né? É preciso se posicionar a partir da pedagogia, do conhecimento adquirido, do desenvolvimento das habilidades e, de fato, ocupar o seu espaço enquanto pedagogo. Então, o livro ele procura trazer essa análise de como a criança surda se desenvolve, como ela aprende a língua portuguesa na modalidade de escrita, né? Uma interpretação da lei a partir da instrumentação pedagógica para tentar aí auxiliar, né, o trabalho do profissional da educação. Interessante, Eduardo. O que eu queria também que você abordasse um pouco mais sobre a relação também da família, sabe? Muitos professores, educadores recebem ali pessoas com deficiência na sua sala de aula, de como lidar com essas questões e, sobretudo, com o não aceitar o próprio diagnóstico, sabe? Daquela situação, que isso acaba esbarrando com o tema da nossa live aqui de hoje, falando sobre superação também de medos e enfrentar os desafios da vida. Uma família que recebe um laudo ali de uma criança que tem autismo, ou então uma deficiência física, ou então auditivo, ela lida com esses desafios. E qual é o papel do professor e do profissional da área da educação nesse sentido? De lidar com essas questões e, mais ainda, de ter esse movimento de cuidado e atenção para essas demandas familiares. Quando a família ela recebe o diagnóstico, isso significa que o primeiro contato dela com o conhecimento sobre, né, a situação do seu familiar é com o médico. Se é uma pessoa surda, com o otorrinolaringologista, e as outras demais tantas possibilidades de desenvolvimento da subjetividade humana, né, o contato com o psiquiatra, com o neurologista, enfim. Então, a visão da família ela é bastante clínica. E aí você tem, muitas vezes, uma concepção de tratamento. Eu faço parte, como pesquisador, de um movimento da despatologização do comportamento humano. O que significa isso? Então... O que significa isso, Eduardo? Então, olha só, a gente tem que começar a entender que se eu tenho uma criança, um adolescente, um adulto autista, disléxico, surdo, cego, cadeirante, né, enfim, todas essas possibilidades humanas, embora você tenha um diagnóstico, principalmente no caso do autismo, que você tem aí etapas, graus, que pode apresentar aquilo que é chamado de déficit ou não. Quando se trata da pedagogia e da educação, o diagnóstico ele é uma base para eu entender como a subjetividade dessa pessoa ela vai se desenvolver no campo do conhecimento. Então, como eu vou me instrumentalizar para que essa pessoa consiga adquirir e desenvolver habilidades e competências dentro do espaço escolar. Então, o diagnóstico ele não cabe ao pedagogo ser interpretado como o limitante para, mas o meio para o desenvolvimento de um trabalho com. E muitas vezes é um desafio a gente trabalhar com isso. Por quê? Porque quando você despatologiza, né, você tira a marca patológica desse indivíduo no campo educacional, você começa a entender que todo ser humano aprende. Né? Cada qual, segundo o seu tempo e em cada tempo, segundo a sua subjetividade. O problema é quando você tem uma escola organizada de forma meritocrática. E aí você quer que todas as crianças aprendam, e olha, eu não estou falando, Paulo Freire falava isso. Né? Quer dizer, então assim, não é algo novo, mas demora para mudar. E a gente tem um momento político muito delicado, né? Eu vou falar com muita
sutileza sobre isso, mas que procurou desvalorizar as singularidades humanas. Então, fica muito mais difícil de você desenvolver um trabalho quando se fala de inclusão, não falta vontade. Né? Eu não gosto muito de ouvir críticas aos profissionais da pedagogia e da educação de forma geral, porque, principalmente nesse momento de pandemia, se desdobraram. Então, existiu uma exaltação exacerbada, acho que o mérito tem que ser dado aos profissionais da saúde, óbvio, parabéns a todos vocês, mas os profissionais da educação também são a linha de frente, eles estão informando, educando, preparando suas aulas, né, se adaptando à tecnologia, se reinventando, criando atividades para as crianças segundo as suas subjetividades. Muitas vezes isso fica meio que de lado. Então é preciso pensar que nesse momento a sociedade inteira é uma linha de frente. Nós estamos unidos contra uma pandemia. Então é preciso ter atenção a essas questões. É um desafio isso, né? Se ficar atento a essa multiplicidade de profissionais que nesse momento estão trabalhando para. É um desafio posto e é por isso que nós estamos aqui nesta noite falando sobre todos os desafios e essas superações também que vão acontecendo ao longo desse caminho. Quando você traz sobre o lugar da escola, do indivíduo, como o lugar ali da subjetividade, uma palavra que vem na minha cabeça é diversidade, sabe? Então, como lidar com essa diversidade que não só ocupa a escola, mas a sociedade como um todo? Eu sei que é uma pergunta bem ampla, né, Eduardo? Estou fazendo aqui uma pegadinha com você. Mas como lidar com essa diversidade de alunos, de vida, de sujeitos? É um desafio, Eduardo? É um desafio, Jonathan. E você traz essa questão da diversidade, eu acho muito significativo falar sobre isso, né? Nós tivemos uma sociedade que, desde o século XIX, trabalhou com a formação das identidades, e que é a formação de pessoas idênticas a partir de uma matriz primeira. Né? Depois nós entramos aí numa vibe, falando num português mais, né, atual, assim, uma vibe... Fica à vontade, Eduardo, é que o espaço é seu. Sim, a gente entrou nessa vibe de falar academicamente sobre identidade e diferença, né? E a diferença, ela foi um pouco banalizada dentro da narrativa social, porque diferença é um conceito muito amplo, né? Ser diferente na sociedade implica numa série de questões, falar sobre minorias na instância política, etc, etc, etc. Enfim, a gente vive hoje a possibilidade de outridade. Então, mesmo quando a gente fala sobre, né, o grupo, que não é grupo, porque existe uma diferença enorme, uma diversidade enorme, LGBTQIA+, é muito significativo a gente pensar que essas letras que são tão criticadas por pessoas, elas não dão conta de exemplificar a diversidade humana que se apresenta na singularidade. Por que eu falo de singularidade? Quando eu falo de singularidade, o que eu quero dizer é, estamos vivendo o período da outridade. Já existem pessoas que se adequaram. Né? Essa outra idade. A outridade é você poder ser esse legítimo outro. Por exemplo, eu sou um homem preto, católico, né, heterossexual. Eu sou uma mulher branca, umbandista, homossexual. Entende? Eu me perceber nas diversidades, nessa multiplicidade social, nesse multifacetamento, mas compreender que eu não preciso fazer com que o outro se encaixe na minha identidade, mas é reconhecer esse legítimo outro como outro que tem direito de viver em sociedade dentro dessa sua outridade, das escolhas feitas, da descoberta da sua orientação sexual e identidade de gênero ou ausência dela. E a gente tem pessoas aí que são não binárias. Não tenho necessidade de me identificar. Isso confunde muito a cabeça de outras pessoas. Então, veja, não existe uma identidade homossexual, heterossexual, bissexual. Eu sou não binário. Eu não sou homem nem mulher. Né? Então, isso é outridade. A outridade é você poder, de repente, circular pelas religiões, entendendo a dimensão do sagrado de cada uma delas e se realizando espiritualmente. Então, não preciso me declarar, eu sou católico, eu sou umbandista. Não, vou à missa porque gosto,
Eu vou na Umbanda porque me realizo, eu leio o livro de Allan Kardec, mas eu frequento uma igreja, né, evangélica inclusiva, enfim, essa é a questão da autoridade. E a gente tem uma geração muito próxima dessa autoridade, de querer se realizar a partir das suas possibilidades humanas, sem se autodeclarar algo definido. Isso é autoridade. Interessante, Eduardo, todas essas reflexões e problematizações que você vem trazendo aqui, inclusive no nosso chat está bombando, muita gente desejando boa noite. A Alexandra colocou aqui, cheguei, é isso, chegou, é isso aí, está no espaço certo. Outras pessoas dizendo, a Thaís, eu estava no Instagram, agora está aqui no YouTube, junto conosco, no espaço da WK Editora, propiciando esse espaço aí de conhecimento, de debate, e já vou adiantando, gente, nos bastidores, conversando com o Eduardo, tem um ponto que chama muita atenção, o Eduardo falando sobre inclusão e, sobretudo, sobre as bandeiras, as lutas, sabe? Tem uma frase do Eduardo que me chamou mais ainda a atenção, que eu vou jogar aqui para ele falar um pouco mais para vocês, lutei muito para poder chegar até aqui. Então, o que significa essa luta, Eduardo? Conta aí para o pessoal de casa. Jonathan, olha, eu sou filho de mãe solo, que trabalhou em casa de família, em fábrica de costura, num bairro de classe média baixa, lá em Mogi das Cruzes. A primeira formação em nível superior que eu tive, ela aconteceu já quando eu fiz 26 anos de idade, né? Eu fui carnavalesco lá em Mogi das Cruzes e o dinheiro que eu ganhei eu consegui pagar a faculdade, a primeira faculdade. E depois eu não parei mais, né? Fui para pedagogia, me apaixonei pela pedagogia, de fato, tenho muito orgulho de ser pedagogo de formação e de ter trabalhado com crianças surdas, cegas, cadeirantes, Down. E muita gente pergunta para mim, sabe? Mas como assim orgulho? Essas crianças assim, muito orgulho, né? Trabalhar com essas subjetividades e descobrir o processo educacional delas. Errando, acertando, dialogando, mas sempre buscando aprender dentro dessa relação humana. E veio a oportunidade de fazer mestrado, e eu fui orientado pela Márcia Tiburi, filósofa, e o doutorado também. Depois veio o pós-doutorado, e eu recebi o título de professor honoris causa. Depois o PhD numa universidade internacional em psicanálise e notório saber em psicanálise. Por que eu falo isso? Eu alcancei o lugar acadêmico, quando eu falo acadêmico, porque eu não sou essa pessoa, eu estou essa pessoa. Eu sou o Eduardo, que compartilha conhecimento, que gosta de dialogar, de descobrir caminhos, de entender pessoas, né? Mas me incomoda muito, né, quando eu ouço discurso de pessoas dizendo assim, bolsa, cota para pessoas negras, eu sou muito a favor de tudo isso. Porque a gente não deveria lutar para ter esse local na área do estudo. Esse território não deveria ser algo que a gente vai conquistando. A pessoa deveria ter direito. Então, se ela quer fazer mestrado, ela quer trabalhar com pesquisa, ela quer fazer doutorado, ela não deveria lutar para conseguir bolsa. Isso deveria ser oferecido para a população de forma geral, né? E aí algumas pessoas trazem, né, exemplos dos Estados Unidos, mas lá não existe. Claro que não, mas lá as pessoas têm possibilidades, né? Aqui, a diferença socioeconômica é muito grande. Então, pensar que hoje eu me tornei um escritor, eu estou um professor que trabalha no Stricto Sensu, no programa de educação e comunicação da Logos University International. Eu estou psicanalista, com tudo que eu passei na vida, né, dessa luta, inclusive fazer mestrado, trabalhando de manhã e noite, fazendo mestrado à tarde. Então, tinha dia que eu saía, acordava às 5h30, pegava o metrô aqui em São Paulo, lecionava, saía, comia um lanche, ia para o mestrado, saía do mestrado, ia de noite lecionar. Então, essa vida é muito corrida, a gente não tem incentivo por parte dos órgãos governamentais para se manter. Aí eu faço até uma crítica, né? Nós tivemos um impulso em governos passados, mas ainda não alcançava a necessidade da população. Mesmo o ProUni, eu tive aluno na universidade que era bolsista do ProUni,
mas não tinha condições de comprar o material para estudo, não tinha condições de tomar um lanche. Então, nós temos que ter uma visão mais ampla dessa questão educacional. Se eu ofereço a bolsa de estudo, que é um direito, né, desse ser humano, eu tenho que também dar a ele subsídio para que ele se mantenha. Mas eu tenho essa visão porque eu passei por isso. Eu sei o que é você estudar, né, de repente ver um colega tomando um lanche e você não tem condições financeiras para isso. Você diz, muito obrigado, não quero. No fundo, você quer. Então, hoje, quando eu alcanço esse espaço, óbvio que eu trago o meu olhar, o olhar da luta, o olhar da vivência, de ter sido filho de mãe solo. E você nascer no Brasil, filho de mãe solo, você já nasce lutando contra o preconceito, contra tantas outras coisas. E me assumir homossexual socialmente. Né? Porque quem não se assume socialmente, mas se assume para si, já se assumiu. Aos 18 anos de idade, publicamente, fala assim, eu sou um homem gay. Então tem duas coisas aí. Embora eu seja um homem cis, assumido gay desde os 18 anos, filho de mãe solo, mas a gente tem duas questões aí identitárias que incomodam bastante a sociedade. E eu me orgulho muito da minha história e de onde o espaço que eu ocupo hoje, e também tem esse espaço de fala. Você que está aí na tua casa, vem para a luta, e quando eu falo da luta, a gente não pode perder essa garra. A gente tem que se manter sóbrio dentro dos coletivos, dialogando sempre, buscando o nosso lugar no território de poder, porque a gente tem que mudar essa visão patriarcal existente, principalmente no nosso país. Acho que não tem mais espaço. Interessante que Eduardo está no programa certo, sabe? Que é o Educa Cutuca. Então, no decorrer da fala do próprio Eduardo, a gente vai percebendo aí alguns educas e, ao mesmo tempo, cutuca. Eduardo, você gosta de cutucar muito ou educar? Eu acho que, olha, tem uma frase do Michel Foucault que eu gosto bastante, em Microfísica do Poder. A educação é aquela que faz sangrar. A que agrada não educa. Então, não tem como você educar se você não cutucar. Né? Educar é cutucar constantemente, porque você tem que desequilibrar o seu aluno de tal ponto que ele crie outros conceitos, que ele pense a respeito. Né? A gente não pode ter uma educação passiva e pacífica. Essa educação não sangra. E se não sangra, não faz a pessoa enxergar a ferida da nossa diferença socioeconômica. Né? E isso é necessário. Quer dizer, tantos educadores procuraram provocar o nosso pensamento, cutucar o nosso pensamento. E a gente não pode ler esses escritos como se eles fossem apenas um meio de instrução. Eles são uma cutucada, muitas vezes, na nossa passividade. A gente tem que acordar para tudo que acontece. Eu educo e cutuco. E nesse acordar para tudo que vai acontecendo e que acontece nos lugares por onde a gente mora, nos territórios que estamos inseridos. Nesse momento, o Brasil já bateu aí a marca aí de 500 mil pessoas já mortas, né, com o Covid-19. É uma tragédia mundial e também que o Brasil vem enfrentando. Mas de iniciativas que acabam também nos chamando muita atenção, inclusive uma que recentemente você comentou até na rádio CBN, falando sobre os grupos de apoio, sabe? Queria te ouvir um pouco mais, Eduardo, um pouco a respeito dessa história, que eu acredito que pode ajudar muitos dos nossos seguidores da WK Editora, inclusive também pessoas que estão aqui presentes, participando aí bastante aqui no próprio chat. Em primeiro momento, eu queria muito, se você me permite, Jonathan, falar algo que me incomoda bastante, quando a mídia diz assim, em função da Covid, os hospitais estão com atendimento precário. Isso não é verdade. A saúde no Brasil sempre foi precária. É só a gente ir para a periferia, pegar um ônibus, que a gente vai ver que eram mulheres grávidas parindo na porta de um hospital, pessoas morrendo por falta de oxigenação, mas essa questão foi acentuada. Né? A pandemia permitiu que isso tivesse uma visibilidade muito maior, não fosse mais apresentado como um caso isolado. Então, isso gritou na sociedade. Uma outra questão, nós estamos vivendo aí mortes coletivas, muita dor coletiva, mas que, óbvio, uma política atual, uma necropolítica, que já trazia um discurso
de não se importar com corpos indígenas, com corpos e vidas LGBTQIA+, com corpos e vidas de pessoas pretas, né, mudança em muitas questões políticas de forma muito negativa contra a diversidade humana. Por que ele se importaria com corpos adoentados? Então, se as comunidades indígenas sofreram, né, lutando pelo seu direito, por que ele se importaria? Por que o atual governo se importaria com corpos adoentados? É uma reflexão que a gente precisa trazer. Eu perdi o meu esposo há pouco tempo em função da Covid, eu tive Covid, eu fiquei internado 3 dias com oxigenação, não fui para um leito por falta de vaga hospitalar, eu fui me tratar em casa, meu esposo faleceu, e eu entrei num estado de luto. E as pessoas me perguntam muito, de onde vem a sua garra? Não é garra. Por dentro eu sei o quanto eu ainda estou ferido, o quanto eu estou machucado, o quanto eu tenho sentido o que aconteceu. Mas no momento de muita dor, até como psicanalista, eu procurei perceber que outras pessoas compartilhavam essa dor. E eu comecei a entrar em contato com pessoas que também estavam vivendo luto. E pessoas que não tiveram apoio da família, ou que não tinham uma certa estabilidade, e eu comecei a entender que havia um sofrimento muito maior. E a partir da leitura desse sofrimento, de compartilhar a minha história e de ouvir a história de outras pessoas, eu comecei a me reestruturar. E aí veio a ideia, então, de formar um grupo de apoio colaborativo, né, a pessoas homoafetivas em luto. E a gente tem conversado bastante. Então, eu me coloquei à disposição como pessoa, mesmo durante a madrugada. Se a pessoa quiser me ligar chorando, conversando via CAN, eu estou me colocando à disposição para ouvir, para conversar. Porque eu tive o apoio da minha família e da família do meu falecido esposo. Muitas pessoas não tiveram. Né? Nós ainda vivemos em uma sociedade em que as pessoas te enxergam como família enquanto você mantém a sua relação. Quando essa relação se dissolve, seja pela separação, ou seja, pelo falecimento, parece que não há o reconhecimento de que você tinha uma família. Entende? Homossexuais, transexuais, sejam esses héteros ou homossexuais, ainda esbarram nessas questões de serem olhados como se não tivessem o direito de constituir família. Está enraizado nas concepções sociais e precisa ser mudado. E é mudado principalmente pela escola. Enquanto a gente não discutir gênero na escola, educação para a sexualidade, que envolve também a questão do sexo, talvez a gente não mude muita coisa. Escola, sim, é lugar para se discutir, se ensinar e se falar sobre orientação sexual e identidade de gênero, ou a ausência de uma identidade de gênero. E sem que ser polêmico. É o Educa Cutuca, tem que ser polêmico. Mas em todas essas questões, Eduardo, mais ainda nesse lugar de escuta, de fala, seria talvez uma forma também de preparar esses indivíduos, independente das suas questões sexuais, para esse pós-dia, né, vamos dizer, para esse pós-retorno que vem acontecendo também no dia a dia, porque é isso, são crianças que a gente enfrenta, que a gente vive, são pais, mães, enfim, que vão daqui a pouco estar dentro dos seus retornos escolares, e como lidar com essas questões. Não sei se eu fui muito objetivo aqui na minha pergunta, eu acabei me enrolando, sabe? Mas de como esse espaço colaborativo pode facilitar esse elo também de comunicação. É esse o caminho também, Eduardo? Olha, eu penso que talvez as pessoas... Aliás, eu recebi essa semana um livro do Boaventura Santos, se eu não me engano, falando sobre a pedagogia do vírus, a pedagogia provocada pela essa questão da vivência do Covid-19. Eu vou começar a leitura, mas é interessante, eu acho que as pessoas não entenderam muito, que a questão do Covid-19 afetou setores da sociedade
que o capitalismo em si, a nossa educação para o capital, sempre colocou em primeira instância, né? Que a economia e a saúde. Então, isso foi um choque, foram as duas áreas principalmente afetadas. E a educação foi passando por um processo de adaptação. Mas as pessoas, elas ainda elas demoram para fazer uma leitura de que é preciso mudar o discurso e as relações humanas. Nós estamos passando por um período de empobrecimento em todos os setores. Pessoas desempregadas, pessoas com medo, pessoas sentindo dor, porque quando você entra numa rede social é inevitável, né? As pessoas constantemente colocam lá luto por alguém, seja por um amigo, seja por um irmão, seja pelo pai, pela mãe, pelo cônjuge, enfim, pelo filho. Isso é muito doloroso. Também existe um luto coletivo, e não é um luto só pela morte. É um luto também pelo desemprego, porque luto não é só quando alguém morre, é toda perda extremamente significativa. Você entra num processo de luto. Você tem que passar pela aceitação. Né? Então, olha só, a gente vive várias modalidades de luto, e parece que as pessoas não estão compreendendo. Eu, particularmente, cutucar bastante. Eu gosto quando as pessoas vão se vacinar e elas fazem um pequeno protesto. Eu acho que isso é necessário. Eu não fico muito contente quando as pessoas comemoram, né? Porque a gente está comemorando o quê? Somente a nossa vida, né? Então, assim, é uma comemoração, a gente entende, até pela psicanálise, mas se torna um pouco egoísta. Eu acho que não é o tempo disso. A gente tem que se vacinar. Acho que não é o caso nem de agradecer, mas entender que é uma vacinação tardia, muitas vidas poderiam ter sido preservadas, mas muitas pessoas morreram e continuam morrendo, por não ter acesso. Talvez mesmo vacinadas, isso amenizaria um pouco, mas assim, todas as tentativas teriam sido feitas. Na medida em que uma tentativa não é feita, né, ela foi negligenciada, então a gente tem que sim responsabilizar o Estado. Porque saúde é um direito. Então, essa questão dos coletivos, retorno à escola, retorno à atividade, precisa de uma leitura profunda sobre solidariedade. Mas eu preciso me solidarizar, ter solidariedade com as pessoas que não vão voltar por uma série de questões. Então, eu tenho me engajado nisso, sabe? De tentar trazer o meu trabalho e poder orientar e também dialogar para que a gente tenha essa outra concepção de sociedade. Mas são tentativas. Diante dessas tentativas e, ao mesmo tempo, engajamentos que você vem realizando, eu fico aqui até como apresentador desse programa bastante satisfeito, sabe, nesse movimento aí de luta, de causa, e, sobretudo, a leitura que você faz em relação à questão do ato de comemorar, né? Que aí acho que é um educa-cutuca, né? Cutucando a própria sociedade para a gente pensar que comemoração é essa que nem todos ainda conseguiram ter alcance e até que tempo todos vão conseguir ser vacinados, sabe? A gente começa a pensar sobre essas questões que, de fato, não só esbarra na luta, né, por uma educação, mas também o acesso à própria saúde, que ficou mais ainda acentuado nesse momento pandêmico, acesso a outros bens e serviços, como uma boa alimentação, sabe, Eduardo? Todas essas situações vêm nos provocando, e aí fica aí uma grande questão para todos que estão assistindo o programa aqui de hoje, superar os medos e enfrentar os desafios da vida contemporânea. Então, esse papo aqui junto com o Eduardo vem perpassando todas essas temáticas, não só de superação, mas esse caminho que nos leva a superar alguma coisa, que leva a um grande caminhar também, e aí o Eduardo é um especialista nesse assunto também, que pode nos dar alguns direcionamentos. Como que a gente pode dizer, Eduardo, essa pessoa superou? Ou só a gente vai ficar naquelas músicas, superei, que a gente conhece aí, que bem bate nos nossos ouvidos, que mexe o esqueleto, mas como que a gente pode dizer, olha, superei essa situação?
Jonathan, você sabe que eu acho que a gente se reorganiza. Eu acho que as pessoas, de forma, em grande maioria, eu ia falar de forma geral, mas eu não gosto de generalizar, né? Mas assim, em grande maioria, elas vão se reorganizar em todos os sentidos, né? Superar, eu acho que a pandemia, em função da Covid-19, ela vai deixar uma marca que, assim como outras pandemias deixaram, que só ao longo da história vai se tornar uma página, entende? Em que a gente vai olhar para o passado e vai dizer, isso aconteceu no início do século, mais uma vez. Nós que estamos vivendo isso, nós já ficamos com marcas, né? Então, assim, eu não sei se seria bem superar, eu acho que é se reorganizar e começar a viver, né? Principalmente quem perdeu alguém, com essa dor dentro de si, ao mesmo tempo entendendo que a vida continua, a vida prossegue, né? O ano que vem, ano eleitoral, a gente tem que estar atento a tudo e a todos. E também entender que... Eu gosto muito de uma questão de Freud, que é xiste, né? Que é quando você faz uso de um dispositivo que provoca riso no outro. Mas, às vezes eu ouço piadas preconceituosas e as pessoas atacam o piadista, sem perceber que quem riu da piada é tão preconceituoso quanto, né? Porque se você viu graça naquilo que o outro construiu a partir da desconstrução, do demérito do que o ser humano é, seja de uma pessoa preta, de uma pessoa surda, cega, cadeirante, Down, etc., da mulher, da homossexualidade, da bissexualidade, enfim. Você tem esse valor dentro de você. Você achou graça de algo que a pessoa fez com. Então, o que eu penso, a superação em si, não, é uma reorganização social, que a gente precisa compreender e colocar em prática. Por que eu quero dizer isso? Se todas essas mortes também não deixarem uma lição, né, fica difícil a gente prosseguir. Eu gosto muito do Nietzsche quando ele fala que toda sociedade evolui, não significa que para melhor. Evolução é sair de uma etapa e alcançar outra. Mas isso pode ser para muito pior. Então, achar que nós vamos evoluir, sim, a gente está evoluindo. Não significa que para melhor. O que a gente precisa é fazer uma reflexão profunda de como vamos nos reorganizar e estar atuando na sociedade a partir de então. Espero que a pandemia passe, mas também, né, pensando nas pessoas que são soropositivas, sejam essas negativadas ou não, há quanto tempo a gente espera, né, que os laboratórios farmacológicos, que a indústria farmacêutica, encontre a cura? Hoje se tornou uma enfermidade crônica, né? Mas como se fala disso? Ou não se fala na sociedade? Então eu espero que também não se leve tanto tempo, né, como se levou em relação ao HIV. Hoje começa testes sobre vacina, estão angariando voluntários para isso. Então, para a gente pensar, né? Também deixou muita tristeza. E agora nós estamos vivendo uma outra fase de tristeza política. E o que isso ensina para a gente? A dor, ela tem um papel fundamental se a gente pensar espiritualmente, e não falo espiritualmente só por meio de uma questão religiosa, mas como o espírito da história, aquilo que se constrói no dia a dia e fica registrado e nos inspira, nos move. É desse espírito que eu falo. A dor, como parte desse espírito, espiritualmente, ela tem que provocar mudança. Se ela não faz isso, de nada adianta. Que se propaga ainda muito aquela ideia, né, Eduardo, que sairemos desta pandemia melhores. E aí cabe a gente pensar melhor como, melhor a quem, como estamos reorganizamos todos os nossos sentimentos e as nossas sensações. Sobretudo, eu acho que eu vou te educar, cutucar também para poder te ouvir um pouco mais, até porque estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Você traz inúmeros temas assim que nos provoca a pensar sobre diversas formas, diversas maneiras,
mas ainda o enfrentamento de muitos tabus, sabe? Relacionado à questão da saúde, ao cuidado de si, o cuidado do outro, mas ainda nesse momento pandêmico que a gente está vendo aí, uma chuva, né? De cloroquina, de qualquer tipo de medicação que não tem feito tantos efeitos. Como lidar com esses tabus, sabe? De quebrar também essas fake news. Eu acho que é um caminho. Nesse grupo de escuta, sabe? De acolhimento, os indivíduos trazem também essas colocações. O que existe é uma revolta muito grande, né? Muitas pessoas não tiveram acesso ao laudo de internação das pessoas que perderam seus familiares. Então, existe uma dúvida muito grande, muitas vezes, se a pessoa foi tratada a partir do protocolo indicado pelo Ministério da Saúde, né, chamado de protocolo SUS, com hidroxicloroquina ou não. Existe um número de pessoas, que eu não vou trazer exatamente, mas de pessoas que tiveram infarto, e isso foi diretamente relacionado à questão da Covid-19, em decorrência de. Quando você pega o atestado de óbito de uma pessoa que faleceu, eu vou cutucar de novo. Eu não consigo aceitar quando dizem que as pessoas morreram de Covid. Não, as pessoas morreram por negligência. Né? A Covid é o assunto da vez, mas foi negligência. Negligência por falta de estrutura hospitalar, negligência por falta de profissionais da saúde dentro dos hospitais, negligência por falta de vacinação no tempo adequado, negligência por falta de apoio à pesquisa, negligência por não se quebrar patente no Brasil. Num caso de emergência, você quebra essa patente e distribui medicação e vacina em massa, é necessário, mas não. Então, a gente tem uma questão aí socioeconômica, econômica e política. Então, as pessoas elas estão morrendo em função da negligência. De quem é essa negligência? A gente está tendo aí agora uma maior visibilidade que precisa ser muito bem apurada. E eu não consigo entender, mesmo que você tenha um protocolo, o protocolo serve para desresponsabilizar o profissional, na medida que ele segue o protocolo, ele segue, então, aquilo que foi indicado por. Né? E aí você atua segundo o que está dito ali. Mas eu não consigo entender como um profissional da saúde, com o conhecimento que ele tem, consiga ministrar, até entendo, né, os interesses por trás disso, mas se fazer, desculpa, de sonso e ministrar hidroxicloroquina dentro do ambiente hospitalar para uma pessoa que foi contaminada por um vírus, né? E aí vem toda aquela questão da especulação, mas é novo, a gente está descobrindo, claro, né? A gente está descobrindo, as pessoas estão descobrindo, mas existem questões que são, assim, não tem necessidade nem de entrar no debate, porque não tem função medicamentosa. Não tem função medicamentosa. Então, a gente pode pensar em coisas básicas, né? Você não vai curar uma dor de cabeça sendo medicado com Lufital. Não tem. Você não vai sair de uma pressão tomando aspirina. Você não vai ter um quadro, o retardamento da infecção provocada pelo SARS, né, pelo Covid-19, a partir da hidroxicloroquina. Não é possível isso. E aí você tem a CPI da Covid-19, e óbvio que essa história já é antiga, você tem uma CPI, vão apurar as questões que são óbvias, mas vai ser apurado. Esse debate está público, está dado. E depois as pessoas que seguiram o protocolo vão ser responsabilizadas também. E aí, e quem perdeu alguém, e quem ficou dentro de um hospital internado e passou por tudo isso? Como é que você se sente? Entendendo que aquela pessoa que partiu pode ter sido medicada por algo que clinicamente se sabe que não tinha eficácia nenhuma contra. E aí a gente tem que pensar, né? Triste,
extremamente triste. Porque não se trata muito de uma fake news. Se trata de uma construção midiática feita pelo Estado, que é muito medonho pensar numa necropolítica nessa instância. É o próprio Estado, né, autorizando o uso de um medicamento e incentivando o uso de um medicamento sem comprovação científica. E aí isso circulou com tanta força que a gente fica um pouco sem os pés no chão. A gente meio que flutua para tentar compreender qual é a lógica dessa necropolítica. E nesse flutuar, Eduardo, são muitos os desafios, sabe, que vamos enfrentando nesse momento pandêmico, nessa vida contemporânea. Que vida contemporânea é essa, Eduardo? Aí a gente já começa a finalizar o programa aqui de hoje, já jogando a bola para você, para algumas considerações, ou breves considerações finais, iniciais, provocações, sabe? Essa vida é contemporânea ou é uma vida antiga? Olha, a gente vive um museu de grandes novidades, né? Fazendo aí, parafraseando nosso maravilhoso Cazuza. A contemporaneidade, ela pede o mesmo que o passado pediu, né? O reconhecimento das diferenças e, se possível, a gente avançar para a compreensão do que é a outra idade. Eu costumo dizer que eu sou um homem feminista com muito respeito às mulheres, porque eu não vejo o feminismo como um movimento somente das mulheres. Eu enxergo o feminismo como uma tecnologia política e um método de mudança. O feminismo coloca em cena tudo aquilo que o patriarcado e o machismo construiu. E feminismo não se trata, né, de reivindicar uma série de tantas coisas. O feminismo se trata exatamente de você compreender essa outra idade também, né, e de se opor a essas construções eurocentradas. A gente ainda fala dentro da academia das epistemologias do Sul, por exemplo, e de uma outra história possível contada pela cultura de África. Mas quando você vai colocar isso em prática, ainda existe muita resistência. Né? A gente não olha ainda para a cultura dos povos originários do Brasil, os povos tradicionais, para os indígenas. E eu ainda tenho até um probleminha em falar indígena. Não são indígenas, né? A gente já está por um processo de aculturação desses povos, que eram tupiniquins, tupinambás, urubucapor, guarani, tupi, enfim. E não reconhecer essa diversidade dessas comunidades já é um patriarcado e um machismo. Então eu cutuco nessa noite, como consideração final, pensar com mais carinho, né, sobre o feminismo como tecnologia política e método de mudança, e peço aos homens, independente de serem homossexuais ou heterossexuais, bissexuais, enfim, vamos fazer uma mudança profunda, como disse Márcia Tiburi, ressignificar a vida, ressignificar a política e a sociedade. E fazer dessa ressignificação... até engasguei aqui, por isso que eu adoro ao vivo. Desse outro olhar, né, uma possibilidade de mudança de fato. Eu começo mudando as minhas pequenas relações. E essas pequenas relações, família, amigos, isso reverbera para a sociedade num todo. Fica aí essa cutucada. Vamos mudar as nossas pequenas relações, que isso reverbera para a sociedade de forma geral. Ótimo, Eduardo. Olha aí, tá a mensagem do Eduardo aqui no programa Educa Cutuca, a mensagem final aí de ressignificar a partir das pequenas relações até uma relação um pouco maior e mais ampla dentro da própria sociedade. Eduardo, muito obrigado com a sua presença aqui no Educa Cutuca. Todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, agradecemos a sua presença. Fique atento a todas as informações, a toda a programação da WAK Editora, inclusive a WAK Editora Projetos Culturais está bombando
com cursos, formações continuadas para professores, educadores, profissionais. Inclusive, no dia 10 vai acontecer o curso com a Deise Serra. Corre, faça suas inscrições. No dia 24, com o professor Anderson do Amaral, falando sobre jogos cognitivos e motores. Se liga aí na nossa programação, siga a gente no Instagram, se inscreva também aqui no YouTube e assista a todos os nossos programas que já aconteceram, como Conectando Ideias, inclusive este com a presença do nosso querido autor Eduardo Campos. Muito obrigado e uma boa noite para todos, todas e todes. Gratidão.